Desde tempos imemoriais, o ser humano é fascinado por histórias que trazem o maravilhoso e o fantástico em suas narrativas. Isso porque essas histórias alimentam algo dentro de seu imaginário, que lhe remetem a uma memória inconsciente há muito perdida. Na esperança de relembrar e resgatar algo em seu interior, sentem-se impulsionados a buscar alguma coisa que traga felicidade, amor, plenitude e paz. E muitas vezes isso está ligado a ter acesso a riquezas e belezas lúdicas. Observamos assim a necessidade da busca, que se reflete no aspecto espiritual e material e se mescla no material, em uma tentativa de unir as duas coisas. As histórias ligadas às grandes descobertas de novos mundos quase sempre estão envoltas de mistérios, que envolvem seres com características não humanas, civilizações com riquezas incalculáveis, cidades bem desenvolvidas com estruturas bem elaboradas e gigantescas, e habitantes socialmente organizados. Situações inusitadas para aqueles descobridores que chegam vindos de um mundo civilizado e conhecido que ignoram a existência de outras sociedades igualmente ou melhores civilizadas, e de seres até então tidos como míticos. Quando essas novidades chegam aos olhos e aos ouvidos, em um primeiro momento geram fascínio e curiosidade, muitas vezes acompanhado de dúvida. Porém, os mais corajosos e aventureiros sentem-se impulsionados a buscarem a comprovação de uma realidade distante e inusitada, que intuem ser real em algum nível. Foi assim com a descoberta dos vários novos mundos, ao longo da história da humanidade, que com o tempo viraram lendas populares e literaturas, passando a integrar o imaginário do mundo civilizado. A ocorrência disto decorre de vários fatores, entre eles a descrença de uma realidade diferente da conhecida, o que gera a dificuldade em comprovar os fatos. No livro Os Dourados de Parima, de Elda Bolhota, estão descritos documentos que relatam a existência de 7 maravilhosas cidades, repletas de ouro e pedras preciosas, com uma população branca altamente civilizada. Tinha-se conhecimento do nome de somente 2 delas, Cébola e Eldorado. As demais mantiveram os seus nomes ocultos. Essas cidades foram vistas e retratadas por poucos privilegiados, que não indicaram suas localizações, atiçando a curiosidade e o imaginário da Europa dos séculos XVI e XVII, que financiou várias expedições em busca de suas maravilhas e riquezas. Apesar do mistério das localidades geográficas, conforme os relatos, as prováveis localizações eram sempre indicadas nas Américas, América do Sul ao Norte. Na narrativa deste mês, iremos conhecer uma dessas histórias, composta por lendas e evidências, sendo ainda hoje considerada um grande mistério para a humanidade: a história da cidade de Eldorado. Vamos também conhecer a jornada de iluminação e ascensão de Mestre Quírio e outros 443 mestres que ascenderam juntamente com ele, e veremos como essa ascensão está ligada ao Eldorado e às outras 6 cidades maravilhosas. Vamos observar a conexão desse mestre com a história da nação Brasil e o grande impacto físico e energético subsequente em todo o território brasileiro, resultante na época em que viveu. No decorrer da narrativa, fatos históricos desconhecidos sobre o Brasil serão revelados, o que trará ao país, no momento atual, uma repercussão energética de grande escala, pois estaremos acessando a energia atemporal e ilimitada de um mestre ascensionado, que teve e ainda tem grande relevância para a nação Brasil. Antes de iniciarmos, não podemos deixar de mencionar um evento singular ocorrido recentemente no país. No mesmo mês em que Mestre Quírio nos revelou sua história, também tivemos uma das eleições presidenciais mais polêmicas de todos os tempos e de predominante polarização, o que nos faz refletir sobre as sincronicidades relacionadas a este trabalho e a confiança dos mestres em trazer à tona essa narrativa, devido ao expressivo impacto para a presente fase planetária. A América foi descoberta por Cristóvão Colombo
em 1492, quando este chegou ao arquipélago das Bahamas e encontrou a população local de ameríndios. Após a chegada de Colombo e em meio à era das grandes navegações, os europeus começaram inúmeras expedições rumo ao Novo Mundo. Muitos vinham em busca de aventura pelo desconhecido, de novas terras, de metais e pedras preciosas que, em seus imaginários, trariam riquezas e poder. Assim, iniciou-se um período de explorações em todo o território sul-americano, onde foram encontradas civilizações desenvolvidas, que possuíam ouro e outros metais preciosos. Ainda nessa época da história, existia o Grande Império Inca, que compreendia o território desde o sul da Colômbia até o sul do Chile, passando pelo Equador, Peru, Bolívia e oeste da Argentina, onde se localiza a Cordilheira dos Andes. Uma das mais famosas conquistas aconteceu em 1532, quando Francisco Pizarro, um espanhol que já possuía domínios de terras no Panamá, organizou uma expedição até Cusco, a capital inca, com a meta de conquistá-la. Diante de uma guerra civil inca e um império enfraquecido pela disputa de poderes entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, Francisco Pizarro encontrou uma oportunidade e capturou Atahualpa, que lhe ofereceu uma recompensa em ouro por sua liberdade. Porém, apesar de receber o ouro trazido do leste, Pizarro enforcou Atahualpa, assumiu o Império Inca e dominou a cidade de Cusco. Na sequência, conquistou também a cidade de Quito, no Equador, e para garantir o contato com o Panamá, Pizarro fundou a cidade de Lima, na costa peruana, em 1535. Gonzalo Pizarro, irmão de Francisco Pizarro, assumiu como governador da cidade de Quito e a partir desse momento, os conquistadores começaram a ouvir histórias sobre um chefe de uma tribo chamada Chibcha ou Muisca, que realizava um ritual com pó de ouro untado sobre a pele e se banhava em um lago, deixando o ouro como oferenda, enquanto as pessoas da tribo jogavam pedras preciosas nas águas. Tão logo, as primeiras histórias sobre o Homem Dourado se espalharam. Iniciou-se a lenda do El Dorado, como os espanhóis o chamavam. Já o lago onde se banhava passou a ser intitulado de Guatavita, que significa vida protegida. A história da existência de El Dorado ficou bem conhecida. No entanto, sua localização ainda era desconhecida. Então, em 1540, Gonzalo Pizarro iniciou uma expedição rumo ao leste, juntamente com 4.000 homens, para localizar o lago Guatavita e se apossar do suposto ouro que a tribo possuía. Após um ano de expedição, em 1541, por dificuldades encontradas na viagem, Gonzalo Pizarro desistiu da jornada, retornando para Quito, e ordenou ao seu capitão Orellana que continuasse sua busca. Alguns meses depois, em 1542, Orellana encontrou um rio de grandes dimensões, que se assemelhava ao mar e que desembocava no Oceano Atlântico. Devido às suas proporções e características, passaram a chamá-lo de Rio Marañón, como ainda é chamado pelos peruanos, que significa mar adentro. Esse rio também ficou conhecido como Rio Amazonas, por causa das mulheres guerreiras que Orellana encontrou ao longo do trajeto. Elas eram altas, musculosas, de pele clara, cabelos compridos e negros, além de serem exímias arqueiras. Orellana as chamou de Amazonas por causa da semelhança com as guerreiras da mitologia grega. Em suas tribos não haviam homens, e tinham o costume de decepar o seio direito para melhor manusear seus arcos e flechas. Eram chamadas também de Icamiabas por outras populações locais, que lhe pagavam tributos para circularem em alguns trechos do rio Amazonas, aproximadamente onde hoje se encontram as cidades de Manaus e Silves. Durante 2 séculos, as riquezas sul-americanas causaram fascínio nos exploradores espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses e alemães, que realizaram várias expedições em busca do então mítico El Dorado. Expedições estas financiadas por banqueiros, reis e rainhas europeias da época. Entretanto, no período entre 1540 a 1600,
após 60 anos de procura, sem sucesso, novas regiões e tribos foram sendo conhecidas e conquistadas. Em resultado disso, outros contos sobre o Eldorado surgiram, contudo agora não mais sobre o Homem Dourado, mas sobre uma cidade dourada, às margens de um gigantesco lago salgado, que ficava em direção às terras do leste. A nova lenda surgiu a partir de um grupo de índios do grupo linguístico Aruac, nômades por excesso de população masculina em suas tauaqueiras, tabas velhas ou tribos. Eles expandiram seu território por todo o Caribe, chegando a entrar na Flórida e também no Nordeste brasileiro. Uma das evidências arqueológicas dessas ocupações pode ser vista na Pedra do Ingá, que é um monumento arqueológico com inscrições rupestres entalhadas na rocha, localizado no município brasileiro de Ingá, no estado da Paraíba. Toda a área do Caribe e norte brasileiro era habitada pelos índios aruaques e caribes, fato esse comprovado pelo mapa, que demarca a ocupação amazônica considerando a variedade etnolinguística, elaborado pela Measures em 1981 e Latrap em 1970, arqueólogos da região amazônica. Segundo esse levantamento, estima-se que a ocupação na região leste amazônica existe desde 3.000 anos antes de Cristo e suas migrações ocorreram há 1.500 anos antes de Cristo. Conforme descrito no diário do padre Samuel Fritz, foi no pescoço dos aruacs, principalmente dos índios Manaus ou Manoas, do lago Parima ou Parime, que foram vistas plaquetas de ouro puro usadas para fazer comércio. Isso atiçou a curiosidade e a ambição dos exploradores, que começaram novas expedições em direção à Cidade Dourada, ou Manoa del Dorado, como ficou conhecida. Nesta fase, as expedições estavam concentradas em direção a um rio venezuelano, o Orinoco, e o antigo canal de água utilizado pelos aruacs, o canal de Cassiquiare. Esse interligava o Mar do Caribe ao Rio Negro, que por sua vez corre para o Amazonas e tem como afluente o rio Guaiânia do Sul da Colômbia. Portanto, considerando essa rota fluvial, os Manoas não podiam sair de outro local senão de algum lugar ao sul do rio Orinoco. Como a região amazônica é farta em rios, a maioria era utilizada pelos índios para sua locomoção e inter-relação com outras tribos, desde o leste até o oeste, onde estava o Império Inca. E essa comunicação explicaria a abundância de ouro tanto dos incas como do ouro usado no ritual de Guatavita, na Colômbia, pois ambos ocupavam uma região pouco aurífera. Desde as primeiras histórias sobre o Eldorado, aconteceram várias expedições que duraram mais de 2 séculos, entre 1530 a 1760. Em uma dessas expedições, em 1570, Juan Martín de Albujar relatou que foi capturado e levado para a cidade de Manoa de olhos vendados. Permaneceu lá por um tempo, porém, depois de ter partido, não soube mais indicar o caminho de volta. Conforme o manuscrito de 1590, chamado Relación de Martínez, ele descreve assim a cidade. A fabulosa cidade seria situada entre uma montanha de ouro, de prata e de sal. O Palácio do Imperador, o principal edifício da cidade, foi localizado em uma verdejante ilha com um lago. A entrada seria sustentada por magníficas colunas de pórfiro e alabastro, simetricamente alinhadas, com uma galeria ornada por bois de ébano e joias. Dentro do palácio, destaca-se uma imensa coluna de 25 pés de altura, cujo capitel superior ostenta uma imensa lua de argento. Na base dessa coluna, 2 leões vivos estavam presos por correntes de ouro maciço. E ainda no centro do edifício, também estava localizada uma fonte quadrangular, ornada com 4 tubos de ouro e um imenso sol com 4 lâmpadas de brilho perpétuo. Esse relato se espalhou e chamou a atenção do inglês Sir Walter Raleigh, amante da rainha Elizabeth I, que liderou uma expedição às Guianas em 1595 e ordenou outra em 1596, liderada por Lawrence Keynes.
que confirmou a localidade da cidade às margens do lago Parime. Raleigh não afirmou que esteve na cidade de Manoa, mas que obteve informações fidedignas e confiáveis de habitantes locais. Afirmou também que o governante era um descendente direto dos Incas, dizendo: "Estão governados pelas mesmas leis. O imperador e a gente observam a mesma religião, a mesma forma de política e governo, como eram no Peru." Como resultado de suas expedições, Sir Raleigh escreveu o livro The Discovery of Guyana, que foi bem difundido e popularizou a cidade de Manoa e o Lago Parime em toda a Europa. Além do Eldorado, Raleigh, em seu livro, descreve também sobre as guerreiras amazonas e sobre os Euaipanomas, seres sem cabeça, com olhos nos ombros, nariz e boca na barriga e longos cabelos nas costas. Baseados na pesquisa de Sir Walter Raleigh, surgiram outras descrições sobre a cidade, como esta de autoria anônima. A cidade do Eldorado é representada em volta de uma montanha, com duas grandes colunas circulares justapostas à entrada, apresentando grande quantidade de torres com pináculos, casas, muralhas, aquedutos, minaretes espiralados, numa ampla fusão entre templo, cidade e fortaleza. Antes da expedição de Raleigh, vários mapas tentavam representar um lago abaixo do rio Orinoco, porém sem precisão quanto à sua localização. O primeiro deles foi o Mapa Mundi de Pierre de Sellier, de 1542. Outros mapas foram feitos após esse, porém só a partir de 1599 os mapas da América do Sul passaram a representar o Lago Parime, entre o rio Orinoco e Amazonas, da região onde atualmente é o estado brasileiro de Roraima. Um dos mais destacados é o mapa de 1599, feito pelo cartógrafo holandês e contemporâneo de Raleigh, Just Hughes, o Velho, mostrando o lago em forma retangular com mais ou menos 1.200 quilômetros de extensão e vários afluentes. Depois da morte de Hughes, seu mapa foi republicado em 1638 por seu descendente, Jodocus Hughes, o Novo, e serviu de referência para os demais cartógrafos, que continuaram representando o Lago Parime até meados do século XVIII. Após esse período, a representação do lago desapareceu dos mapas, porque uma expedição realizada por Alexander von Humboldt entre 1799 e 1804 sobre as bacias hidrográficas da região não encontrou o Lago Parime, que poderia ter desaparecido por algum evento geológico. Existe o registro de um fato que pode explicar esse desaparecimento, que está relatado no diário do padre jesuíta Samuel Fritz, que viveu na região amazônica entre 1686 a 1723. Entre várias tribos da região, existia uma lenda sobre uma divindade, conhecida como Sumé, que um dia retornaria. Tal divindade teria aparecido de forma misteriosa e se tratava de um homem branco, que andava ou flutuava no ar e possuía longos cabelos e barbas brancas. Ele teria estado entre os índios antes da chegada dos portugueses e teria transmitido a eles uma série de conhecimentos, como a agricultura, o fogo e a organização social. A divindade teria desaparecido num voo sobre as ondas para nunca mais voltar. Quando Sumé foi embora, teria deixado uma série de rastros gravados numa pedra em algum lugar do interior do Brasil. Como o padre Samuel Fritz correspondia com a aparência descrita do Sumé, os índios o consideravam a divindade que havia retornado. Por causa disto, tinha tratamento especial entre as tribos, que o chamavam de Aba, que significa pai em hebraico. Quando o padre Samuel Fritz estava em missão numa tribo Omágua, em 1689, avistou canoas chegando com índios Manaus, vindos do norte, e escreveu em seu diário: "São estes índios Manaus muito valentes e temidos dos outros índios das cercanias, e fizeram frente há anos a uma tropa portuguesa. Suas terras são para o lado do norte, sobre um riacho chamado de Iorubets, aonde se chega pelo rio Iupurá, Japurá.
saem ordinariamente no tempo da cheia, porque então, pelas muitas águas, estes rios se comunicam de modo que podem do Iurubetes sair em canoa no rio Iupurá. O comércio, escambo, que tem estes Manaus com os Aizuares, Ibanomas e Yurimaguas, são umas pranchinhas de ouro, urucu, ralos para mandioca, redes de dormir chamadas de cachibanco, com outros gêneros de cestos e bordunas que lavram, muito curiosas. O ouro eles não tiram, se não vão pelo rio Iurubetes, navegando ao rio Iquiari, onde o resgatam. Este rio entre os índios é muito afamado em ouro. Após esse evento, o padre que estava doente desceu o rio Amazonas, passando em várias tribos em busca de remédio, até que chegou na tribo Urubu, abaixo do encontro entre Amazonas e Rio Negro, nas proximidades da atual cidade de Silves, onde encontrou o capitão Andrés Pinheiro, que capturava índios. Pelo tratamento especial que lhe davam os índios, o capitão considerou o padre Samuel Fritz como uma ameaça a seu trabalho e o prendeu, enviando-o para o Pará, onde ficou até 8 de julho de 1691, um período de 2 anos. Sucedidos no caminho de volta, quando o padre passou pela tribo Urubu, soube de um grande tremor ocorrido 8 léguas acima, na Banda do Norte. Foi então que relatou por escrito. A 6 de setembro, pela manhã, deram princípio na Banda do Norte as terras onde no ano passado de 1690, pelo mês de junho, houve um grandíssimo tremor. Pareciam ruínas de grandes cidades, penhascos caídos, aglomerações de árvores grossíssimas, arrancadas pela raiz e jogadas no rio Amazonas. Montes de terras com matagal em cima caídos, jogadas do alto, terras brancas, vermelhas, amarelas, pedras, aglomerado de árvores e amontoadas sobre o rio. Por outra parte, abriram-se lagos, destruíram-se os bosques e tudo sem ordem, misturadas. Onde havia terra arenosa ou lodosa, não havia feito estrago o tremor. Dizia Frei Teodósio que ao mesmo tempo houve marés, ondas horríveis no rio, e morreu muitíssimo peixe. E isto é o que atribuíram os índios à minha detenção, dizendo que o Pará e todos haviam de morrer. Continuaram as ruínas umas 4 léguas de rio. Terra adentro havia sido maior o estrago, e o tremor foi caminhando umas 300 léguas para cima até as ilhas dos Omáguas. Quem depois me disseram havia tremido muito as suas casas. O evento sísmico descrito no diário do padre foi atestado cientificamente e considerado o maior do Brasil, chegando a 7 na escala Richter, pela recente pesquisa do professor Alberto Veloso, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Esse estudo foi publicado na revista da Academia Brasileira de Ciências na ocasião. Além de seu diário com vários relatos importantes, Padre Samuel Fritz deixou também um mapa com a representação do Lago Parime acima das águas dos atuais rios Urubu e Uatumã e seus afluentes, o que corrobora com os mapas e as informações relacionadas aos períodos anteriores a ele. Quase 500 anos após as expedições em busca do mítico Eldorado, o pesquisador e artista chileno Roland Stevenson iniciou uma pesquisa independente que durou 20 anos e resultou na descoberta da localização exata da tão procurada cidade de Manoa e o Lago Parime. Os registros de seu trabalho estão embasados em várias visitas à região amazônica, onde reside, como também em relatos de índios locais, análises de registros históricos e mapas, em estudos geológicos na área e em análises utilizando a técnica de morfologia somática, que consiste no estudo da morfologia da face humana. Roland iniciou sua pesquisa pelo Alto Rio Negro em 1977 e lá descobriu ruínas de muros de pedras que distavam umas das outras 20 quilômetros de distância. Em uma delas, havia um petroglifo de uma lhama, animal tipicamente andino, que comprovadamente anda no máximo 20 km por dia. Portanto,
Essa descoberta permite prever que havia um extenso caminho que ligava as tribos brasileiras, desde o leste até o oeste andino, onde se localizava o Império Inca, e estas construções serviam de pousadas para os viajantes. Mas onde começaria esse caminho? Os índios tucanos explicaram que ele iniciava ao leste, no Lago Branco, ou Lago de Leite, que mais tarde foi identificado como sendo o Lago Parime. Então, usando os registros históricos, mapas da época e os relatos dos tucanos, o pesquisador fez um estudo geológico no local indicado e comprovou a posição do extinto Lago Parime na região ao norte da capital Boa Vista, do estado de Roraima. Também encontrou a cidade de Manoa, na ilha de Maracá, na mesma região onde também passa o conhecido Rio Branco. Segundo Rolland, 3 geólogos brasileiros comprovaram que a referida região esteve submersa desde que a ruptura do Tucutu, que se comunicava com o Atlântico, por volta de uns 700 anos atrás. Os nomes desses geólogos são Gert Voelt, do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Amazonas, Frederico Guimarães Cruz, da Secretaria Especial do Meio Ambiente do Amazonas, Salomão Cruz, que foi deputado federal em Brasília. Outro fato que comprova a ligação entre os povos Manoa e Incas é o estudo morfológico das faces dos Yanomamis, que Rolland fez em 1979, observando a semelhança entre eles e os quechuas peruanos, apesar de estarem a 1.400 quilômetros de distância. Coincidência ou não, tais evidências fazem relação com o relato de Sir Walter Raleigh no final do século XVI. Com o final de sua pesquisa, Rolland escreveu um livro, Uma Luz nos Mistérios Amazônicos, publicado em 1994, onde deixou tudo registrado. Durante as investigações e comprovações, ocorreu um fato curioso. Um mês depois de Rolland divulgar a localização do Lago Parime e da cidade de Manoa, desembarcaram em terras brasileiras 200 ingleses a serviço da Royal Geographical Society, em convênio com o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Nesta ocasião, retiraram toneladas de materiais hermeticamente e cuidadosamente embalados, que foram transportados por aviões à Guiana Inglesa e de lá para a Inglaterra. Todo o material foi retirado sem uma inspeção visual dos órgãos responsáveis brasileiros, conforme relatou a Rolland, o vigia que fazia o policiamento fluvial do rio Maracá. Quando questionado sobre o material levado pelos ingleses, o INPA informou que as caixas continham terra para análise e animais empalhados. Apesar da denúncia que Rolland fez aos jornais da época, nada foi feito, e até o momento não houve nenhum retorno sobre as análises e/ou pesquisas sobre o dito material. Além de toda a pesquisa de Rolland, existem também outras evidências arqueológicas que corroboram para a comprovação dos fatos. Uma delas pode ser encontrada no sítio arqueológico da Pedra Pintada, que fica na reserva indígena de São Marcos, 130 quilômetros ao norte de Boa Vista, Roraima, local estudado por Rolland. A Pedra Pintada é uma formação rochosa monolítica de granito de 10 metros de altura, com inscrições rupestres, que fica às margens do atual rio Parime. Outra evidência foi encontrada quando houve uma grande seca, em 2010, na zona leste de Manaus, logo abaixo do encontro das águas do Rio Negro com o Rio Amazonas. Com a baixa dos rios, foram descobertos muros de pedra com gravuras de faces humanas esculpidas. Após estudos realizados, tudo indica que era uma demarcação para o caminho que levava a Manoa. Isso porque sua localização coincide com os relatos do diário do padre Samuel Fritz sobre o local de entroncamento do rio Urubu com o rio Amazonas, um dos prováveis trajetos dos índios Manaus, habitantes da Cidade Dourada. Até aqui, relatamos os fatos históricos juntamente com algumas evidências já comprovadas que envolvem a instigante história da cidade de Eldorado e do Lago Parime.
Daqui em diante, iremos ouvir diretamente do mestre Quírio a história de sua jornada de ascensão e a relação com a famosa Manoa del Dorado.